Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje eu quero falar sobre as egrégoras de Deus. Primeiramente, para quem não sabe, esse termo egrégora significa uma força espiritual que é alimentada, que é criada por várias pessoas. Ou seja, quando muitas pessoas emanam de si uma energia, um pensamento, um sentimento, uma reza, uma oração, uma evocação, uma invocação, ou até mesmo que mentaliza a sua energia para uma determinada divindade, acaba criando então uma egrégora, que é uma força espiritual. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que todas as religiões no mundo podem ser consideradas como egrégoras espirituais. Nós somos influenciados, né? E como boa parte do mundo, pela egrégora judaica cristã. Mas se nós analisarmos, os indianos já não estão debaixo dessa egrégora, porque eles têm um nome diferente, uma outra divindade, lá cultuam Brahma, Krishna, Vishnu, né? Assim como os nórdicos têm Odin, Zeus, enfim. Cada região do planeta tem a sua divindade própria, ou seja, tem a sua própria egrégora espiritual. Jesus mesmo disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ou seja, quando 2 pessoas ou mais se reúnem no nome de Jesus, eles estão fazendo o quê? Estão debaixo, assim dizendo, da egrégora cristã. Aqueles que se reúnem, então, para fazer as suas orações, elevar o seu pensamento para Javé, estão debaixo da egrégora judaica, ou seja, o Deus do Antigo Testamento. Então, eu acho que dessa forma simplificada você entendeu o que é uma egrégora. Então, todas as religiões eu acredito que são egrégoras. Agora, quando a gente fala de Deus, pessoal, nós temos que entender que Deus é algo, digamos assim, incognoscível para a nossa mentalidade mortal. Isto quer dizer o quê? Que existe uma força una, criadora, um ser incriado, digamos, em certa forma, desconhecido, sem nome, mas que é a força primordial que criou a partir de si, ou seja, ela se manifestou na criação através de outras forças criadoras que sim, então podem ser consideradas como divindades menores. Então, o que eu acredito é que existe um Deus incognoscível, incompreensível, insondável, eterno, sem início, sem fim, que de si se manifestou para criar, então, através de outras forças, que estas sim são conhecidas por nomes como Javé, Brahma, a qual se mostrou para diversas pessoas em diversos lugares do mundo, tá certo? Então, nós vamos partir dessa premissa que, então, as egrégoras são forças, são energias espirituais que todas emanam de um único Criador, tá bom? Vamos falar então sobre isso nesse vídeo, sobre os demiurgos, anjos, sobre o tetragramaton, para entender melhor esse conceito de egrégora. Então, desde os tempos primordiais, pessoal, o homem sempre acreditou em algo superior, algo transcendental, algo que ele pudesse divinizar, não importando que fosse uma ideia personificada ou não dessa força, desse Deus. Então, o que seria? Aquilo que o homem não conseguia assimilar ou compreender, que era transcendente ao seu pensamento, ele atribuía a um poder superior. Desde os primitivos, se adoravam em forças das naturezas, achando que Deus ali estava, essa força criadora estava na natureza. Depois, com o tempo, eles começaram a adorar, então colocando como sendo essa divindade superior o Sol, a Lua, os astros, até que foi então se manifestando essas forças divinas de outras formas, até as quais nós conhecemos hoje, para diversos povos em todo o mundo. Então, pessoal, essa compreensão do ser humano, ele começou a atribuir então como um poder superior conforme a sua concepção, conforme a sua cultura, o seu desenvolvimento intelectual e o seu saber. Desse modo, então, é que surgiram as divindades dos povos.
E isso vale tanto para as boas divindades, assim dizendo, quanto as más, que depois foram atribuídos nomes como demônios. Assim, ao longo do tempo, foram adorados deuses, foram adorados anjos, demiurgos, demônios e espíritos correspondentes às mentalidades dos povos em questão, sem que fosse levado em conta o fato de terem vivido efetivamente, né, ou só na imaginação das pessoas. E isso aconteceu em todas as culturas, pessoal. Onde, como eu disse no início, o que mudava era somente os nomes dessas divindades. Então, quanto mais se desenvolvia intelectualmente a humanidade, menos as pessoas procuravam imagens divinas, principalmente quando, com a ajuda da ciência, foram sendo explicados muitos fenômenos antigamente atribuídos aos deuses. Então, por exemplo, as pessoas elas consideravam como uma divindade o próprio manifestar das tempestades, né? Os raios, por isso que é atribuído a Zeus aquele raio na sua mão, né? Que é o poder destruidor, algo amedrontador, que tem poder, né? Então foram sendo concebidas essas imagens divinas, mas que ao longo do tempo, conforme a humanidade se desenvolveu, a ciência explicou que eram manifestações naturais do nosso planeta. Então veja que para o homem comum, a ideia de Deus, eu gosto de dizer que ela serve como um ponto de apoio exterior ou um suporte para o seu espírito. Para o homem comum religioso que não compreende nem a si mesmo, ele acredita que Deus é algo exterior, que está longe, que precisa ter sacrifícios para ter recompensas. Então, para ele, esse Deus, ele está fora do seu ser, é algo exterior. Mas para o sábio, o erudito, as coisas não são desse modo. Como eu já venho falando aqui, para o sábio, ele busca uma união com o divino, porque ele sabe que foi criado à imagem. Ele tem essa semelhança do seu Deus, do seu Criador. Ele tem essa centelha divina, que veio da unidade, do absoluto, da deidade incriada. Então a síntese da união com Deus, ela consiste em desenvolver as ideias divinas, desde os patamares mais baixos até os mais elevados, até que se consiga a unificação com o universal. O que eu quero dizer com isso? Que é necessário uma ascensão, uma elevação, uma expansão de consciência para se compreender que nós estamos unidos com o divino e é preciso nós elevarmos o nosso ser para cada vez mais compreender o nosso Criador, né? Então, o sábio, o erudito, o espiritualista, ele não fica preso a uma única ideia religiosa. Ele busca compreender aquilo que faz coerência no seu modo de pensar. Então, se o sábio erudito escolhe Cristo, escolhe Buda, escolhe Javé, Brahma, Alá ou outro qualquer nome, divindade, como seu conceito de divindade, é uma questão individual. O que importa é a ideia em si. Ou seja, o espiritualista puro ele vai querer nutrir-se somente no amor do seu Deus e expressar esse amor ao seu semelhante. Por isso que Jesus disse que o maior mandamento é amar o seu Deus. Ele dizia, Jesus como um judeu dizia aos próprios irmãos judeus, ame o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo. Nisto consiste os dois maiores mandamentos, ou seja, atribui-se então a essa divindade incriada como sendo um Deus de puro amor, tá certo? Então, se nós encararmos, pessoal, a ideia de Deus do ponto de vista bíblico, nós temos que buscar uma compreensão do assim chamado tetragramaton, aquilo que é inexprimível, aquilo que está no alto e que tem essa força criadora através do seu poder, tá? Assim, essa divindade criou tudo de uma substância primordial que alguns chamam de akasha, ou seja, essa substância
que produziu todos os elementos que constituem a matéria. Então entenda, veja que eu vou repetir, quando nós atribuímos à divindade a qual nós nos favorecemos, falando de ou Cristo ou Javé, nós temos que entender então que partiu dessa divindade as forças criadoras que emanam do absoluto. E essas forças, sendo as principais que constituem toda a matéria, são o fogo, a terra, a água e o ar com seus derivados. E a própria Bíblia expressa esse conceito. Quando fala de fogo, ela diz em Deuteronômio 4:24, porque o Senhor Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando fala de água, se trata de água, diz o seguinte, em Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jesus respondeu e disse-lhe em João 4:10, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Além disso, na representação do ar, dentro desses 4 elementos, diz em 1 Reis 10, 11 e 12 o seguinte, e Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Além disso, em Gênesis 1:1 fala sobre a questão da terra, do elemento terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, juntos, esses 4 aspectos formam o quê? A divindade, irmãos, a qual conhecemos como Deus ou Javé, dentro da egrégora judaica. Então, o que eu quero passar aqui, nessa compreensão, pessoal, é que essa divindade, ela é considerada como a divindade principal dentre os Elohim, que são deuses, são anjos criadores. É um conceito que nós temos que entender como uma energia, como uma consciência criadora, tá certo? É a mesma coisa nós olharmos para o mundo é uma consciência. Todas as plantas, elas necessitam de uma consciência que lhe faz entender quando é momento de florescer, de frutificar, de se recolher para obter energias para a próxima estação. Então, anjos, eles se plasmam aqui na matéria conforme a necessidade e entendimento daqueles que o invocam, que o evocam, e de acordo com a necessidade da humanidade. E Javé, pessoal, nós temos que entender que quando se manifestou ao povo de Israel, ele nunca se manifestou de uma forma antropomórfica, mesmo que tenha uma passagem lá que fala dos 3 indo para Sodoma e Gomorra, é por causa da necessidade do local, é por causa da necessidade do ser humano ter essa conexão com algo inteligível. Mas nós temos que entender que essa força criadora emanou de um poder único, pessoal, a qual se manifestou aqui como Javé, ou o nome impronunciável. Então, essa manifestação de Deus, a qual conhecemos como Javé, pessoal, é uma manifestação dentre tudo aquilo que existe no plano da formação, ou seja, na matéria. Tudo partiu de uma ideia e se concretizou aqui como algo na forma, como algo material. Por isso que o que aconteceu? Javé, ele quis ser adorado, esse princípio, essa energia, esse poder quis ser adorado como o único, porque dele partiram todas essas essências. E isso, como eu estou dizendo aqui, pessoal, é dentro da egrégora judaica cristã, tá certo? Que você faça entendida essa questão. Então, pessoal, de acordo com as cosmogonias iniciáticas, todo o cosmo é impregnado e vitalizado por uma vida onipresente, ou seja, tudo que dá vida é de algo, vamos dizer assim, conhecido como Deus, onipresente, que está em tudo, ou seja, tudo que é vida, tudo que existe, vem dessa força primordial, que é por si só tanto inseparável do poder que a criou, como também manifestada de forma visível e invisível
Isto é, desse poder incriado é que surgem as vidas. Agora eu quero que você entenda, desde a mais ínfima do neutrino, do átomo, da célula invisível aos nossos olhos, até os grandes deuses criadores, as grandes consciências poderosas como Javé, assim também como as forças espirituais, como nós conhecemos anjos e demais entidades, que se tornaram o que? Arquitetos e construtores inteligentes das partes manifestas do universo. Então, da própria essência espiritual individual de cada hierarquia maior, são geradas outras hierarquias menores, por sua vez, emanando ou fazendo evoluir de si próprias ainda outros grupos. Por isso, pessoal, que os anjos, existem os anjos dos elementais, da água, do vento, anjos que controlam todo o nosso planeta, a própria constituição do sistema solar, a própria proteção do nosso planeta, que constitui também os elementos estelares, o nosso Sol. Por isso que se fala muito nessa questão astrológica na Bíblia, principalmente no Apocalipse, lá que é dito que os anjos, controlam os 4 ventos, a taça da ira de Deus. Enfim, pessoal, são forças de hierarquias menores que provêm de uma força maior absoluta. Assim é que através da união da consciência humana com as essências das forças espirituais, ou seja, anjos, arcanjos, demiurgos, deuses, isso se parte de uma escala ascendente para que a alma do homem possa se aproximar gradualmente da raiz ou fonte final do seu ser, ou seja, o poder que tudo sustenta e a que tudo criou, inclusive os demiurgos, a qual nós conhecemos dentro da egrégora judaica cristã como Javé. Pessoal, eu sei que é um assunto muito complicado, nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos entrar na questão dos 72 anjos, nós vamos falar sobre os 72 nomes de Deus, o que isso tem de ligação com essa egrégora judaica cristã, que é a qual eu me identifico particularmente, mas que tem uma visão um pouquinho diferente daquela que é religiosa. E nós vamos falar muito ainda sobre isso. Hoje quis explanar um pouquinho para que você entenda um pouquinho sobre essa questão do que é a egrégora e o que é que pode ser considerado como o verdadeiro Deus. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído. Se gostou, deixa seu like para fortalecer o canal. Não é inscrita, não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos estudos. Compartilha se for da sua vontade e desejar meu agradecimento. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!